Ouvintes do terror, aqui vai um recado para você. O episódio de hoje pode conter material sensível que desperta memórias, incômodos ou feridas abertas. Sugerimos cautela. Se algo te causar desconforto, você tem o direito de interromper o rito. E como sempre, fones de ouvido são essenciais. Eles não servem apenas para ouvir e escutar o episódio, mas servem para selar o pacto. Aceita te ver, aceita te ouvir. O terror te guia. Olá, ouvinte! Tá começando mais um episódio do terror. Eu sou o Fê e, por enquanto, eu estou sozinho aqui hoje. Mas, justamente porque é um episódio que faz muito tempo que a gente não tem aqui no terror. Que é basicamente uma leitura de uma creepypasta. Não como a gente fez o iceberg de creepypastas e eu separei as mais curtinhas pra ler aqui pra vocês. Não. Isso a gente tá voltando no começo do podcast, quando a gente trazia creepypastas grandes, creepypastas longas e bem imersiva. Então, se acomode, ajusta a luz, coloca os fones de ouvidos, porque a creepypasta de hoje é longa e, de verdade, ela tá no mesmo nível, pra mim, de relatos de oficial de resgate. Pen Pal ganhou um lugarzinho no meu coração. Se você quiser fazer igual Abby, Ana, Andrea, Bruno, Cécio estão fazendo neste exato momento, é só você acessar apoia.se/terror na esquina, que você consegue entrar pra uma seita. E uma seita maravilhosa, que a gente tem... Não, a gente não tem rituais, mas a gente pretende começar os rituais por aí. Acesse apoia.se/terror na esquina. Aproveita que agora, em novembro, a gente tá com Black Friday. Os apoios de R$5, que já te garantem escutar os episódios em live e que te garante entrar pro grupo da seita, tá por R$1. Mas sem mais enrolação, bora pro episódio? Essa história que eu vou contar pra vocês, eu vou chamar ela de Passos. Essa história é longa, tá? Então eu já peço desculpas. Eu nunca tive que contar isso com tanto detalhe pra explicar tudo, mas é real e aconteceu quando eu tinha, sei lá, uns 6 anos. Sabe quando você tá num quarto bem quieto e encosta o ouvido no seu travesseiro e consegue escutar o seu coração? Quando eu era criança, aquelas batidas abafadas e ritmadas pareciam passos leves num tapete. E era isso, quase toda noite. Bem na hora que eu tava pegando no sono, eu ouvia esses passos e era puxado de volta pra realidade. Só que eu tava morrendo de medo. Eu passei a minha infância toda morando com a minha mãe num bairro que era legal, mas ele tava mudando. A galera com menos grana tava se mudando pra lá aos poucos e a minha mãe e eu éramos duas dessas pessoas. A gente morava naquele tipo de casa pré-fabricada que você vê sendo transportada em umas 2 partes na estrada, mas a minha mãe cuidava muito bem dela. Tinha muita mata ao redor, no bairro todo, no quintal de casa, tinha muita mata. E era lá que eu brincava e explorava de dia. Mas, à noite, como acontece com as crianças, ela ganhava um ar meio sinistro. Isso junto com o fato da nossa casa ter um espaço bem debaixo dela, tipo um porão rasteiro, sabe? E esse porão era bem grande. Enchia a minha cabeça com monstros imaginários e situações quase impossíveis de escapar que iam me consumindo quando eu acordava com os passos.
Eu cheguei a falar dos passos pra minha mãe, e ela dizia que eu tava imaginando. Eu insisti tanto, mas tanto que uma vez ela até tentou limpar meu ouvido com o esguincho de água da cozinha, só pra fazer eu parar de falar um pouco, mas é claro que isso não adiantou, né? Apesar de toda a esquisitice e dos passos, a única coisa realmente estranha que acontecia era que, de vez em quando, eu acordava na beliche de baixo. Eram duas camas, uma em cima e uma embaixo da beliche. Eu dormia na de cima e às vezes eu acordava na de baixo. E eu acordava nela mesmo tendo dormido na beliche de cima. Mas isso não era tão bizarro, porque às vezes eu levantava para fazer xixi ou beber água e eu lembrava de ter voltado a dormir na beliche de baixo de fato. Eu sou filho único, então isso não importa. Acontecia uma ou duas vezes por semana, mas acordar na beliche de baixo não dava tanto medo. Mas uma noite eu não acordei na beliche de baixo. Eu tinha ouvido os passos, mas já estava muito longe no sono para ser acordado por eles. Quando eu acordei, não foi por causa do barulho ou de um pesadelo, mas porque eu tava com frio. Eu tava com muito frio. Eu abri os olhos e a primeira coisa que eu vi foram estrelas. Eu tava na mata. Eu sentei na hora e eu tentei entender o que estava rolando. Pensei que era um sonho, mas não parecia um sonho. Embora tá no meio do mato também não fizesse sentido. Tinha uma boia de piscina murcha na minha frente, daqueles em formato de tubarão. E isso só deixava a situação mais surreal ainda. Mas depois de um tempo eu percebi que eu não ia acordar mesmo, porque eu de fato não estava dormindo. Levantei para me orientar, mas eu não reconhecia aquele lugar. Eu brincava no mato perto de casa o tempo todo, eu conhecia muito bem. Mas se eu não estava nesse lugar, como que eu ia sair? Eu dei um passo e senti uma dor terrível no meu pé. O que me fez cair de volta. Eu tinha pisado no espinho. Com a luz da lua dava para ver que tinha espinhos por todo lado. Eu olhei para o outro pé, mas ele estava bem. Na verdade, ele estava inteiro. Eu olhei para o meu outro pé, mas estava tudo bem. Na verdade, estava bem. Nenhum arranhão e nem sequer sujeira. Eu chorei um pouco e eu levantei de novo. Eu não sabia para onde ir, então eu só escolhi uma direção. Eu tentei não gritar porque eu não sabia quem ou o que podia me encontrar lá. Eu caminhei pelo que pareceram horas. Eu tentei andar em uma linha reta e corrigir a rota quando eu tinha que desviar de alguma coisa, mas eu era criança e eu estava apavorado. Não teve uivos e nem gritos, e só uma vez eu ouvi um barulho que me assustou. Parecia um bebê chorando. Hoje eu acho que era só um gato, mas eu entrei em pânico. Corri, desviando para evitar moitas e árvores caídas, e eu estava prestando muita atenção onde eu pisava, porque a essa altura os meus pés estavam doendo muito. Prestei tanta atenção nos passos que eu não prestei para onde eles estavam me levando, porque não muito tempo depois de ouvir aquele choro, eu vi algo que me encheu de um desespero que eu nunca senti. Era a boia de piscina. Eu estava a apenas uns 3 metros de onde eu tinha acordado. Não era mágica nem distorção de espaço. Eu estava perdido. Até aquele momento eu pensava mais em sair do mato do que em como eu tinha entrado lá, mas estar voltando ao começo fez a minha cabeça girar. Eu nem tinha certeza se aquele lugar era a mata perto da minha casa. Eu só estava torcendo para que fosse. Será que eu tinha corrido num círculo enorme ou eu só me perdi e comecei a voltar? Eu ia sair dali? Na época, eu achava que a estrela do norte era só a estrela mais brilhante. Então eu olhei, achei a mais brilhante e segui. E quando eu vi o barranco, era uma vala de terra onde eu e os meus amigos fazíamos guerra de lama. Aí eu soube que eu tinha conseguido. Naquela hora eu tava andando bem devagar porque os meus pés doíam muito, mas muito. Só que eu fiquei tão feliz de estar perto de casa que eu comecei a correr bem de leve. Quando eu vi o telhado da minha casa por cima dos telhados da minha vizinhança, eu soltei até um choro baixinho e corri mais rápido. Eu só queria chegar em casa. Eu já tinha decidido que eu não ia falar nada pra minha mãe,
porque eu não tinha a mínima ideia do que eu ia falar. Eu ia entrar, eu ia me limpar e eu ia voltar para a cama. O meu estômago caiu quando eu fiz a curva e a minha casa apareceu por completo. Todas as luzes estavam acesas. Eu sabia que minha mãe estava acordada e eu sabia que eu ia ter que me explicar. Ou tentar explicar onde eu tinha estado. E eu nem sabia por onde começar. A minha corrida virou uma caminhada, que virou apenas o andar, e eu vi a silhueta dela através da persiana. E embora eu tivesse preocupado em como explicar, isso nem importava mais. Eu subi os degraus da varanda, coloquei a mão na maçaneta e girei. Bem antes de empurrar a porta, 2 braços me agarraram e me puxaram para trás, e eu gritei o mais alto que eu pude. Mãe, me ajuda, por favor, mãe! A sensação de estar perto de casa e estar seguro e ser arrancado disso fisicamente me encheu de um pavor que, mesmo depois de tantos anos, é indescritível. A porta da qual eu já tinha sido puxado se abriu, e um raio de esperança disparou meu coração. Mas não era minha mãe. Era um homem, e ele era enorme. Eu me debati e chutava a canela da pessoa que estava me segurando, enquanto ao mesmo tempo eu tentava afastar a pessoa que tinha acabado de sair da minha casa. Eu estava apavorado, mas eu estava furioso. Me solta, cadê ela? Cadê minha mãe? O que vocês fizeram com a minha mãe? O que vocês fizeram com ela? Enquanto minha garganta ardia de gritar e eu puxava o ar, eu percebi um som que estava ali há mais tempo do que eu tinha notado. Filho, por favor, se acalma. Eu estou segurando você. A voz parecia da minha mãe. Os braços afrouxaram e me colocaram no chão. E enquanto o homem que se aproximava bloqueava a luz da varanda com a cabeça, eu notei as roupas dele. Era um policial. Eu me virei para encarar a voz atrás de mim e eu vi que era minha mãe. De verdade. Tava tudo bem. Eu comecei a chorar e nós 3 entramos. Que bom que você está em casa, meu amor. Eu tava com medo de nunca mais te ver. Nessa hora, ela também estava chorando. Me desculpa, mãe. Eu não sei o que aconteceu. Eu só queria voltar para casa. Me desculpa. Tá tudo bem. Só nunca mais faça isso. Eu não sei se eu ou as minhas canelas aguentaríamos. Uma risada leve escapou dos meus soluços e eu sorri um pouco. Desculpa por te chutar, mas por que você estava me agarrando daquele jeito? Eu só estava com medo que você fosse fugir de novo. Eu fiquei confuso. Como assim? A gente achou seu bilhete no travesseiro. Ela disse e apontou para um pedaço de papel que o policial estava deslizando pela mesa. Eu peguei o bilhete e li. Era uma carta de fuga. Dizia que eu estava infeliz e que nunca mais queria ver ela ou nenhum dos meus amigos. O policial trocou algumas palavras com minha mãe na varanda enquanto eu olhava fixamente para a carta. Eu não lembrava de ter escrito uma carta. Eu não lembrava de nada disso. Mas, mesmo que às vezes eu fosse ao banheiro à noite e não lembrasse, ou mesmo que eu pudesse ter ido pro mato sozinho, mesmo que tudo isso pudesse ser verdade, a única coisa que eu sabia naquele momento era: não é assim que se escreve meu nome. Eu não escrevi essa carta. O próximo incidente eu vou chamar de balões. Tem uns dias que eu postei a história que eu chamei de Passos no No Sleep, mas muita gente fez perguntas que me deixaram curioso sobre alguns detalhes da minha infância. Então eu fui falar com a minha mãe. Já meio de saco cheio das minhas perguntas, ela disse: Por que você não conta pra eles sobre os malditos balões? Assim que ela falou isso, eu lembrei de tanta coisa da minha infância que eu tinha esquecido. Essa história vai dar um contexto maior para a parte anterior, que eu acho que vocês deveriam escutar ela primeiro. Não é crucial,
mas escutar a história dos passos antes vai fazer vocês se sentirem mais no meu lugar, já que eu lembrei daqueles eventos primeiro. Se tiverem perguntas, manda aqui. As duas histórias são longas, eu já aviso. Eu só não quero deixar de fora nenhum detalhe que possa ser importante. Quando eu tinha 5 anos, eu estudei numa escola primária que, pelo que eu entendi, era muito focada em aprender através de atividades. Fazia parte de um programa novo para deixar as crianças avançarem no seu próprio ritmo. E, para isso, a escola incentivava os professores a inventar planos de aula bem criativos. Cada professor podia criar o seu próprio tema para o ano. E todas as aulas de matemática, leitura e essas coisas eram feitas dentro daquele tema. Eles chamavam esses temas de grupos. E tinha grupo do espaço, do mar, da terra. E o meu era da comunidade. No jardim de infância, a gente não aprende muita coisa. Só amarrar os sapatos e a dividir. Então, a maioria das coisas não é muito memorável. Eu lembro de 2 coisas muito claramente. Eu era o melhor em escrever o meu nome do jeito certo. E o outro era o projeto Balão, que era o ponto alto do grupo Comunidade, porque era um jeito muito esperto de mostrar como uma comunidade funcionava no nível mais básico. Você provavelmente já ouviu falar dessa atividade. Numa sexta-feira, eu lembro que era sexta porque eu estava bem animado com o projeto e o final de semana estava chegando. No começo do ano, a gente entrou na sala e viu que tinha balões totalmente cheios e amarrados com um barbante e com fita adesiva em cada uma de nossas carteiras. Em cima da mesa tinha um pincel atômico, uma caneta, um papel e um envelope. O projeto era escrever uma nota, colocar no envelope e prender no balão, no qual a gente podia desenhar se a gente quisesse. A maioria das crianças começou a brigar pelos balões porque queriam cores diferentes, mas eu comecei a minha nota assim que eu sentei, e eu já tinha pensado muito nisso. Todas as notas tinham que seguir uma estrutura básica, mas a gente podia ser criativo. A minha era mais ou menos assim. Oi, você achou meu balão? Meu nome é Felipe e eu estudo nessa escola. Você pode ficar com o balão, mas eu espero que você me escreva de volta. Eu gosto de Max Steel, de explorar, de construir fortes e de nadar e dos meus amigos. Do que você gosta? Me escreva assim que você receber este balão. Aqui está R$1 para o correio. E eu escrevi para os selos no meio da nota. O que minha mãe disse que era um pouco desnecessário, mas eu achei genial. Então eu escrevi. A professora tirou uma foto Polaroid de cada um de nós com os nossos balões e nos fez colocar no envelope junto com a carta. Eles também incluíam outra carta que, eu imagino, explicava o projeto e agradecia a quem participasse, respondendo e mandando fotos da sua cidade, do bairro, da vizinhança. A ideia era essa: criar um senso de comunidade sem sair da escola e fazer contato seguro com outras pessoas. Parecia muito legal. Nas semanas seguintes, as cartas começaram a chegar. A maioria vinha com fotos de lugares diferentes, e toda vez que uma carta chegava, a professora prendia a foto no mapa grande que a gente tinha, mostrando de onde a carta veio e o quão longe o balão tinha viajado. Foi uma ideia muito esperta, porque a gente ficava animado para ir para a escola e ver se tinha chegado a nossa. A gente tinha um dia por semana para responder os nossos amigos por correspondência, ou a de outro colega, se caso a nossa não tivesse chegado. O meu foi um dos últimos a chegar. Eu olhei para minha carteira e, de novo, eu não vi a carta. Mas quando eu sentei, a professora veio e me entregou o envelope. Eu deveria estar muito animado, porque quando eu ia abrir, ela colocou a mão na minha para me parar e disse: Por favor, não fique chateado. Eu não entendi muito bem o que ela quis dizer. Por que eu ficaria chateado se a minha carta tinha chegado? De início, eu fiquei pensando como ela saberia o conteúdo, mas agora eu sei que eles revisavam para ter certeza que não tinha nada de errado. Mas, mesmo assim, por que eu ficaria decepcionado? Quando eu abri o envelope, aí eu entendi. Não tinha carta. A única coisa no envelope era uma Polaroid. Mas eu mal conseguia ver o que era. Mas ela estava muito borrada, como se a câmera tivesse se mexido na hora da foto.
Não tinha endereço para responder e então eu nem podia escrever de volta. Eu fiquei arrasado. O ano escolar continuou, as cartas pararam de chegar para quase todos os outros alunos. Afinal, a correspondência com uma criança no jardim de infância não dura muito tempo, né? Todos, incluindo eu, já tinham perdido o interesse nas cartas. Foi quando eu recebi outro envelope. Eu fiquei animado de novo e eu achei o máximo que eu ainda estava recebendo as cartas, enquanto a maioria dos outros já tinha abandonado o projeto. Fazia sentido ter chegado outra carta, já que a primeira só tinha uma foto borrada. Então, deveria ser para me compensar. Mas, de novo, não tinha carta. Só outra foto. Essa era mais fácil de entender, mas eu ainda não tinha sacado. A foto estava inclinada muito para cima, pegando só o canto superior de um prédio e o resto da imagem estava com um brilho muito forte do sol. Como os balões não viajavam muito longe e todos foram lançados no mesmo dia, o mural ficou meio bagunçado. Então, a regra para os alunos que ainda trocavam cartas mudou. Eles podiam levar as fotos de volta para casa. O meu melhor amigo, o Josh, ele foi o segundo que mais levou fotos para casa. O amigo por correspondência dele era bem colaborativo e mandava fotos da cidade vizinha. Josh levou, eu acho que umas 4 fotos. Eu levei para casa quase 50. Os envelopes eram todos abertos pela professora, mas depois de um tempo, eu nem olhava mais para as fotos. Mesmo assim, eu guardei elas numa das minhas gavetas onde ficavam as minhas coleções de pedras, figurinhas de beisebol e cartões de quadrinhos. E, com o ano acabando, a minha atenção se voltou para outras coisas. Minha mãe tinha me dado uma máquina pequena de raspadinha de presente de Natal. E Josh queria muito uma. Ele queria tanto que os pais dele compraram uma para ele, e um pouco melhor do que a minha para o aniversário dele no final do ano. Naquele verão, a gente teve a ideia de montar uma barraca de raspadinha para ganhar dinheiro. A gente achou que ia ficar rico vendendo raspadinha por R$1. Josh morava em outro bairro, mas a gente acabou decidindo que o meu era melhor, porque tinha muita gente que cuidava do gramado, os quintais do meu bairro eram um pouco maior, e a gente fez isso por 5 finais de semana seguidos, até que minha mãe mandou a gente parar, só que agora eu entendi o porquê dela fazer isso. No 5º fim de semana, Josh e a gente estava contando o nosso dinheiro. Como cada um tinha uma máquina, a gente tinha uma pilha de dinheiro separada. Aí a gente juntava tudo e depois dividia para 2. A gente tinha ganhado uns R$50 naquele dia, quando Josh me pagou o meu 10º real. Eu fiquei chocado. A nota dizia para selos. Josh notou meu espanto e perguntou se eu tinha contado errado. Aí eu falei pra ele sobre a nota e ele disse: Que maneiro, cara. Pensando bem, eu concordei. A ideia de que a nota tinha voltado pra mim depois de passar por tantas mãos me surpreendeu. Eu corri pra dentro pra contar pra minha mãe, mas a empolgação, junto com ela estar distraída no telefone, fez a minha história ficar confusa, e ela só respondeu: Ah, que legal. Frustrado, eu corri de volta e disse a Josh que tinha algo para me mostrar. No meu quarto, eu abri a gaveta, peguei a pilha de envelopes e mostrei algumas fotos. Eu comecei pela primeira e passamos por umas 10 fotos antes que Josh perdesse o interesse e perguntasse se eu queria brincar lá no barranco antes que a mãe dele viesse buscá-lo. E foi o que a gente foi fazer. A gente estava na nossa guerra de lama por um tempo, mas fomos interrompidos várias vezes por uns barulhos no mato ao redor. Tinha uns guaxinins e uns gatos vadios que moravam por ali, mas não estava fazendo esse tipo de barulho. A gente estava trocando alguns palpites do que era pra gente tentar se assustar, e no meu último palpite eu disse que era uma múmia, e Josh insistia que era um robô por causa dos sons que a gente estava ouvindo. Antes da gente ir, ele ficou sério, e ele olhou bem nos meus olhos e disse: Espera, você ouviu, né? Parecia um robô. Você ouviu isso também, né? Eu tinha ouvido e eu tinha percebido como parecia mecânico de fato.
Eu concordei que era um robô. Só agora eu entendi o que a gente estava ouvindo. Quando a gente voltou, a mãe de Josh estava esperando por ele na cozinha junto com a minha mãe. Josh contou para a mãe dele sobre o robô e as nossas mães riram. E Josh foi para casa. Minha mãe e eu jantamos e eu fui para a cama. Eu não fiquei muito tempo na cama antes de sair de fininho e decidi que, depois dos eventos do dia, eu ia dar uma olhada nos envelopes de novo, já que a história toda parecia muito interessante. Peguei o primeiro envelope, coloquei no chão e a Polaroid borrada do deserto em cima. Coloquei o segundo envelope do lado, com a Polaroid do canto do prédio em cima, e fiz com cada foto até formar uma grade de uns 5x10. Fui cuidadoso porque fui ensinado a cuidar das minhas coleções, mesmo sem saber se elas eram valiosas. Notei que as fotos ficaram gradualmente mais fáceis de entender. Tinha uma árvore com um pássaro, uma placa de limite de velocidade, um poste de energia, um grupo de pessoas entrando num prédio. E então eu vi uma coisa que me incomodou tanto, que eu consigo lembrar exatamente de ficar tonto e só consegui pensar em uma única coisa que se repetia. Por que eu tô nessa foto? Nessa foto do grupo de pessoas entrando no prédio, eu me vi de mãos dadas com a minha mãe, bem no fundo da multidão. A gente estava na beirada da foto, mas era a gente, não tinha dúvida. E enquanto os meus olhos passeavam pelo mar de polaroids, eu fiquei cada vez mais ansioso. Era uma sensação muito estranha. Não era medo, era uma sensação que você tem quando você tá encrencado, sabe? Eu não sei porque eu fui invadido por essa sensação, mas estava lá, afundando na certeza de que tinha feito alguma coisa errada. E essa sensação só aumentou quando eu olhei o resto das fotos depois daquela que me chocou. Eu estava em todas as fotos. Nenhuma era de perto, nenhuma era só minha, mas eu estava em todas elas. De lado, no fundo, na parte de baixo do quadro. Algumas só tinha a menor parte do meu rosto na beirada da foto, mas mesmo assim, eu estava lá. Eu estava sempre lá. Eu não sabia o que fazer. A mente de uma criança funciona de um jeito engraçado, mas uma parte de mim estava com medo de levar uma bronca só por ainda estar acordado. Como eu já estava com uma sensação de ter feito alguma coisa errada, eu decidi que eu ia esperar até o outro dia. Daí, no dia seguinte, minha mãe, que estava de folga, passou a manhã inteira limpando casa. Eu passei a manhã inteira assistindo o desenho, eu imagino, e esperei até achar um bom momento para mostrar as fotos para ela. Quando ela saiu para pegar o correio, eu peguei algumas fotos, coloquei na mesa na minha frente enquanto esperava ela voltar, e quando ela voltou, ela já estava abrindo as cartas e jogou umas propagandas no lixo. E eu disse: "Mãe, você pode vir aqui um segundinho? Eu tenho essas fotos..." Só um minuto, filho. Eu preciso marcar essas datas no calendário. Depois de 1 ou 2 minutos, ela veio e parou atrás de mim e perguntou do que eu precisava. Eu podia ouvir ela mexendo nas cartas atrás de mim, mas eu só olhei para as fotos e contei sobre elas. Enquanto eu explicava mais e apontava para as fotos, os aham e os ok iam diminuindo. E de repente ela ficou em silêncio total, só fazendo um barulhinho com as cartas. O próximo barulho que eu ouvi dela foi como se estivesse tentando puxar o ar num quarto sem oxigênio. Finalmente ela conseguiu respirar e simplesmente jogou as correspondências restantes na mesa e correu para a cozinha para pegar o telefone. "Mãe, desculpa, eu não sabia dessas fotos, não fica brava comigo." Com o telefone no ouvido, ela andava e corria para lá e para cá gritando no aparelho. Eu mexi lá nas cartas que estavam do lado das minhas fotos. O envelope de cima tinha alguma coisa para fora, uma pontinha, daí eu puxei sem pensar até que saiu. Era uma outra foto Polaroid. Eu fiquei meio confuso, eu pensei que era uma das minhas, que tinha caído lá na pilha e se misturou quando ela jogou as cartas do correio. Mas quando eu virei e olhei, eu percebi que eu não tinha visto essa antes. Pro meu desespero, era eu. Mas essa foto era de muito mais perto. Eu estava cercado por árvores e eu estava sorrindo,
Mas não era só eu. O Josh também estava lá. Era a gente no dia anterior. Eu comecei a gritar pela minha mãe, que ainda estava berrando no telefone. Eu gritei repetidamente por ela até que finalmente ela respondeu com um... O quê? E a única coisa que eu consegui perguntar foi... Pra quem você tá ligando? Eu estou falando com a polícia, filho. Mas por quê? Desculpa, eu não fiz nada de propósito. Ela me respondeu com algo que eu nunca entendi até ser forçada a revisitar esses fatos dos meus primeiros anos de vida. Ela pegou o envelope da mesa e a foto minha e do Josh e girou e deslizou, caindo ao lado das outras. Ela segurou o envelope na altura dos meus olhos, mas eu só conseguia olhar para ela e ver toda a cor saindo do seu rosto. Com lágrima nos olhos, ela disse que tinha que ligar para a polícia porque não tinha nenhum carimbo postal. Para aqueles que escutaram as minhas outras histórias e perguntaram se tinha mais e receberam respostas enigmáticas de mim, eu quero pedir desculpas por ter sido desonesto. Eu disse várias vezes nos comentários que nada realmente aconteceu depois das histórias dos passos, mas isso não é verdade. Os eventos da história que eu vou contar agora, eles não estavam trancados na reentrância da minha mente. Eu sempre me lembrei deles. Não foi até eu lembrar da história dos balões e falar com a minha mãe sobre os seguintes eventos que eu percebi o quão interligada essa história estava com todo o resto. Mas eu originalmente não tinha planejado compartilhar isso de qualquer maneira. O meu desejo de reter essa memória devia-se principalmente do fato de eu não achar que eu demonstrei bom senso nela. Eu também queria o consentimento de outra pessoa para contá-la, para não deturpar o que aconteceu. Eu não esperava que houvesse tanto interesse nas minhas outras histórias. Então eu nunca pensei que seria pressionado por mais detalhes, e eu ficaria feliz em guardar isso para mim pelo resto da minha vida. Eu não conseguia entrar em contato com a outra parte, mas me sentiria desonesto em reter essa história daqueles que queriam mais informações. Agora que eu conversei com a minha mãe e a outra linha de conexão foi traçada, o que segue é o relato mais precioso que eu consegui fazer. Eu peço desculpas pelo tamanho. Eu passei o verão antes do meu primeiro ano do ensino fundamental aprendendo a subir em árvores. Tinha um pinheiro em particular bem na frente da minha casa que parecia quase projetado para mim. Ele tinha alguns galhos bem baixos que eu podia agarrar sem precisar de impulso. E nos primeiros dias depois que eu aprendi a me puxar, eu só ficava sentado nos galhos mais baixos balançando o pé. A árvore ficava do lado de fora da nossa cerca dos fundos, e era fácil de ver a janela da cozinha, que ficava logo acima da pia. Em pouco tempo, minha mãe e eu desenvolvemos uma certa rotina em que eu ia brincar na árvore quando ela lavava a louça, porque ela podia me ver facilmente enquanto ela fazia as coisas dela. Com o verão passando, as minhas habilidades aumentaram, né? E em pouco tempo eu já estava subindo bem alto na árvore. À medida que a árvore ficava mais alta, seus galhos não só ficavam mais finos, mas também mais espaçados. Acabei chegando em um ponto em que eu não conseguia mais subir. Então, o jogo teve que mudar. Eu comecei a me concentrar na velocidade. E no final, eu consegui alcançar o galho mais alto em 25 segundos. Eu fiquei confiante demais e em uma tarde eu tentei pisar em um galho antes de me segurar firmemente no próximo. Eu caí cerca de 6 metros e eu quebrei o braço feio em 2 lugares. E minha mãe veio correndo pra mim, tentando me socorrer. Ela estava gritando e eu lembro da voz dela soando como se estivesse debaixo d'água. Eu não lembro o que ela disse, mas eu lembro de ter ficado surpreso com o quão branco meu osso era.
Eu ia começar o jardim de infância com um gesso e eu nem teria amigos para assinar. Minha mãe deve ter se sentido péssima porque, no dia anterior ao início da escola, ela trouxe um gatinho para casa. Era um bebê pequenininho, cheio de listras marrons e brancas. Assim que ela colocou ele no chão, ele engatinhou para perto de uma caixa de refrigerantes vazias que estava no chão. Daí eu chamei ele de Caixas. Caixas era um gato de rua quando escapava. Minha mãe tinha cortado as unhas dele para que ele não destruísse os móveis. Então, como resultado disso, a gente fazia o nosso melhor para manter ele dentro de casa. Ele saía de vez em quando e a gente encontrava ele em algum lugar no quintal perseguindo algum tipo de inseto ou lagarto, mesmo que fosse difícil ele conseguir pegar um porque não tinha mais as garrinhas dele. Ele era bem evasivo, mas a gente sempre pegava ele e levava ele de volta para dentro. Ele lutava para olhar por cima do meu ombro e eu disse para minha mãe que era porque ele estava planejando a estratégia da próxima fuga dele. E quando a gente entrava para dentro de casa, a gente dava a ele um pouquinho de atum, daí ele aprendeu que o som que a gente fazia abrindo a lata fazia um tipo de sinal para ele vir correndo sempre que ele ouvia esse barulho. Esse condicionamento foi útil mais tarde, porque perto do fim do nosso tempo naquela casa, Caixas fugia com muito mais frequência e corria para debaixo da casa. Naquele porão, lembra que eu contei na história dos passos? Onde nenhum de nós queria entrar, porque era apertado e provavelmente cheio de insetos e ratos. A minha mãe, ela pensou que ela podia apenas pegar um abridor de latas e ficar batendo do lado de fora para fazer o barulhinho que faz quando se abre uma lata de atum, bem de frente à entrada que Caixas tinha entrado. Às vezes, ele emergia com os miados altos e animado, e ele queria o atum, né? Só que ele ficava horrorizado com a forma que a gente podia aplicar essa farsa tão cruel nele. Um abridor de lata sem atum não fazia sentido pro Caixas. Uma vez que ele escapou para debaixo da casa, foi, na verdade, nosso último dia nessa casa. Minha mãe tinha colocado a nossa casa à venda e a gente tinha começado a empacotar nossas coisas. A gente não tinha muito, e a gente estendeu a arrumação por um tempo, mesmo que já tivesse empacotado todas as minhas roupas a pedido dela. A minha mãe parecia que ela estava muito triste com a mudança e queria que a transição fosse suave para mim. E acho que ela pensou que ter as minhas roupas nas caixas ia reforçar a ideia de que a gente estava se mudando. Mas as coisas não mudariam tanto. Quando o Caixas escapou enquanto a gente estava carregando algumas coisas para o caminhão de mudança, a minha mãe, ela soltou uns palavrões porque ela já tinha empacotado o abridor de latas e não tinha certeza de onde estava. Eu fingi que fui procurar para não ter que ir para debaixo da casa. E minha mãe, provavelmente ela estava completamente ciente do meu pequeno golpe, ela removeu uma das portas e engatilhou lá dentro. Ela saiu com Caixas bem rápido de lá e ela parecia bem assustada, um pouco perturbada mais do que o normal, o que me fez sentir ainda melhor por ter escapado dessa. Minha mãe fez alguns telefonemas enquanto eu empacotava um pouco mais das coisas, e então ela entrou no meu quarto e disse que tinha falado com o corretor e que a gente ia começar a nos mudar para outra casa naquele mesmo dia. Ela disse isso como se fosse uma excelente notícia, mas eu pensei que a gente ia ter mais tempo naquela casa. Ela tinha dito que a ideia original era que a gente não mudasse até o próximo final de semana, e era só o começo da semana. Além disso, a gente não tinha terminado de empacotar as coisas, mas minha mãe disse que às vezes era mais fácil substituir as coisas do que empacotá-las e transportá-las pela cidade. Eu nem consegui pegar o resto das minhas roupas que estavam encaixotadas. Eu perguntei se podia ligar para Josh para me despedir, mas ela disse que a gente podia ligar para ele na nossa nova casa. Então, a gente saiu com um caminhão de mudança. Eu consegui manter o contato com o Josh por anos, o que é surpreendente, já que a gente não estudava mais na mesma escola. Nossos pais não eram amigos, sabe? Amigos, mas eles sabiam o que a gente era.
e por isso eu acomodava o nosso desejo da gente se ver. Eles levavam a gente de um lado pro outro pra gente dormir nas nossas casas. Às vezes, o final de semana inteiro. Em um Natal, eu lembro que os nossos pais se juntaram e deram a gente um par de walkie-talkies muito bom, que era anunciado para funcionar em uma distância que se estendia além da distância das nossas casas. Eles também tinham uma bateria que podia durar dias mesmo com o rádio ligado, mas sem uso, sabe? Mas durava bastante. Eles só funcionavam bem ocasionalmente para a gente conversar pela cidade. Mas quando a gente dormia um na casa do outro, a gente usava pela casa, falando daquele jeito que a gente via em filme, sabe? E funcionava muito bem para isso. Graças aos nossos pais, a gente ainda era amigo aos 10 anos de idade. Em um final de semana, eu estava na casa de Josh e minha mãe ligou para dar uma boa noite. Ela ainda era bem vigilante, mesmo quando não podia realmente me vigiar. Mas eu estava tão acostumado com isso que eu nem percebia, mesmo que o Josh percebesse. Só que nesse dia ela parecia chateado, porque o Caixas tinha desaparecido. Isso deve ter sido num sábado à noite, porque eu tinha passado a noite na casa de Josh na noite anterior e eu ia para casa no dia seguinte, porque a gente tinha aula na segunda. O Caixas estava desaparecido desde sexta tarde. Eu entendi que ela não o via desde que voltou para casa depois de me deixar lá. Ela deve ter decidido me contar que ele estava desaparecido, porque se eu não voltasse antes de eu ir para casa, eu ia ficar arrasado, não apenas por ele ter fugido, mas por ela ter conseguido esconder isso de mim. Ela disse para eu não me preocupar. Ele vai voltar. Ele sempre volta. Mas o Caixas não voltou. 3 finais de semana depois, eu fiquei na casa de Josh de novo. Eu ainda estava bem triste pelo Caixas ter fugido, sabe? Mas minha mãe disse que muitas vezes os animais de estimação desapareciam de casa por semanas ou até meses, e depois voltava. E ela disse que eles sempre sabiam onde era o lar e sempre tentavam voltar. Eu estava explicando isso pro Josh quando um pensamento me atingiu muito forte e interrompi o que eu mesmo estava dizendo para falar. E se o Caixas pensou na casa errada? O Josh ficou um pouco confuso. O quê? Ele mora com você. Ele sabe onde que é a casa dele. Mas ele cresceu em outro lugar, Josh. Ele foi criado na minha casa antiga, uns bairros pra lá. Talvez ele ainda ache que aquele lugar é a nossa casa, como eu acho. Entendi. Seria ótimo. Ó, a gente fala com seu pai amanhã e ele leva a gente pra lá pra procurar. Não, ele não vai querer me levar lá, cara. Minha mãe disse que a gente não pode voltar lá porque os novos donos não iam querer ser incomodados, sabe? Ela disse que falou a mesma coisa pra sua mãe e pro seu pai. E Josh persistiu. Ok, então a gente faz o seguinte. A gente sai só pra explorar amanhã e dá um jeito de chegar na sua casa. Não! E se a gente for visto? Seu pai vai descobrir e a minha mãe também. A gente tem que ir sozinho. A gente tem que ir lá hoje à noite. Não precisou de muito pra convencer ele, já que ele geralmente era quem tinha ideias assim. Mas a gente nunca tinha saído escondido da casa dele antes. Na verdade, acabou sendo bem fácil, sabe? A janela do quarto dele abria para um quintal e ele tinha uma cerca de madeira com um trinco que não estava trancando. Depois desses 2 pequenos obstáculos, a gente fugiu pela noite, com lanterna e walkie-talkies na mão. Tinha 2 caminhos para a casa de Josh e para minha casa antiga. A gente podia andar na rua e fazer todas as curvas ou ir pela mata, o que levaria cerca da metade do tempo. A gente leva cerca de 2 horas para ir a pé pela rua, mas daí eu sugeri que a gente fosse por lá de qualquer maneira. Eu disse a ele que era porque eu não queria me perder. Josh recusou e ele disse que se a gente fosse visto, a gente poderia ser reconhecido e iam contar para os nossos pais. Ele ameaçou ir para casa se a gente não fosse pelo atalho, e eu aceitei porque eu não queria ir sozinho. Josh não sabia sobre a última vez que eu andei por aquela mata à noite. A mata era muito menos assustadora com um amigo e uma lanterna, e a gente estava indo bem rápido até. E eu não tinha certeza de onde a gente estava, mas Josh parecia confiante o suficiente. E isso aumentou meu ânimo. A gente passou por um trecho particularmente denso de árvores emaranhadas quando a alça do meu walkie-talkie ficou presa em um galho.
Josh estava com a lanterna, então eu estava lutando para tentar soltar o rádio quando ouvi o Josh dizer: O que você acha da gente dar um mergulho? Eu olhei para onde ele estava apontando a lanterna, embora eu fechei os olhos quando ele apontou, porque eu sabia onde a gente estava. Ele estava apontando para aquela boia de piscina. Era ali que eu acordei, naquele dia, anos atrás. Eu senti um nó na garganta e uma pontada de lágrimas querendo sair dos meus olhos enquanto eu continuava lutando com o rádio. Daí eu puxei com muita força para me soltar e eu me virei andando até Josh, que tinha se deitado em cima da boia numa pose de quem estava tomando sol. Enquanto eu caminhava em direção a ele, eu tropecei e quase caí em um buraco muito grande que estava no meio daquela pequena clareira. Mas eu consegui recuperar o equilíbrio e parei bem na beirada. Era fundo. Eu fiquei assustado com o tamanho daquele buraco, mas mais surpreso por eu não lembrar desse buraco. Eu percebi que ele não devia estar ali naquela noite porque ficava no mesmo lugar onde eu tinha acordado. Para de palhaçada, cara. Você viu que eu estava preso ali e você estava aqui deitado brincando nessa boia. Eu pontuei a frase com um chute em uma parte exposta da boia. Um guincho agudo saiu dela. O sorriso do Josh se inverteu. De repente ele parecia aterrorizado e estava lutando para sair da boia, mas ele não conseguia sair rápido o suficiente porque o jeito que ele estava deitado não estava ajudando. Toda vez ele caía de volta na boia e o guincho se intensificava. Eu queria ajudar o Josh, mas eu não queria chegar mais perto da boia. A minha perna não estava ajudando e eu odiava aquela mata. Eu peguei a lanterna que ele tinha jogado fora enquanto ele estava se debatendo e apontei para a boia, sem saber o que esperar. Finalmente Josh saiu da boia e correu para perto de mim, olhando para onde eu estava apontando a luz. De repente, estava ali o motivo dos guinchos. Era um rato. Eu comecei a rir de nervoso, e nós dois a gente estava assistindo o rato correr pro mato, levando os guinchos com ele. Josh me deu um soquinho no braço e o sorriso voltou pro rosto dele. E aí a gente continuou andando. A gente acabou acelerando o passo e a gente saiu mais rápido do que eu estava pensando. E a gente se encontrou de volta no meu bairro antigo. A última vez que eu tinha dobrado uma curva à frente, eu tinha visto a minha casa totalmente iluminada, e todas as lembranças do que eu tinha acontecido vieram à tona. O meu coração falhou uma batida enquanto a gente finalmente virava a esquina e estava prestes a ver a casa inteira, lembrando de como todas as luzes estavam acesas da última vez. Mas, dessa vez, todas as luzes estavam apagadas. De longe eu podia ver a minha antiga árvore de escalada e, enquanto a minha mente ainda refazia os passos, eu percebi que eu não estaria de volta aqui se eu não tivesse caído daquela árvore naquele dia. Eu fiquei rapidamente maravilhado com o quão interligado todos os eventos estavam, sabe? À medida que a gente se aproximava, eu podia ver que o gramado estava péssimo. Eu nem conseguia adivinhar quando tinha sido cortado a última vez. Uma das persianas tinha soltado parcialmente e estava balançando com a brisa. E, no geral, a casa parecia suja. Eu fiquei triste ao ver o meu antigo lar em um estado totalmente abandonado, porque minha mãe se importaria e se incomodaria se os novos donos não estivessem cuidando do lugar onde eles estavam morando. E foi aí que eu percebi. Não tinha novos donos. A casa estava abandonada, mesmo que parecesse simplesmente negligenciada. Porque minha mãe mentiria para mim sobre a nossa casa ter gente nova morando nela. Mas eu pensei que isso era realmente uma coisa boa. Seria mais fácil procurar por caixas se não tivesse com quem a gente se preocupar ou se preocupar em ser vistos. Isso ia deixar tudo muito mais rápido. Josh interrompeu os meus pensamentos enquanto a gente passava pelo portão e subia até a casa. Sua casa antiga é uma droga, cara. Josh sussurrou o mais baixo que ele pôde. Cala a boca, Josh. Mesmo assim, ainda é mais legal que a tua casa. Oh, cara. Tá. Eu acho que caixas provavelmente está debaixo da casa. Um de nós tem que ir lá procurar, mas o outro tem que ficar do lado de fora.
Vai que ele sai correndo. Você tá falando sério? De jeito nenhum eu vou lá pra baixo. O gato é seu, cara. Vai você. Vamos jogar alguma coisa pra ver quem vai lá. A não ser que você esteja com medo demais, hein? Eu disse, segurando o meu punho sobre a palma virada pra cima. Mas a gente joga no já, não no 3. É pedra, papel, tesoura, já. Não 1, 2, 3. Eu sei como joga, Josh. Você que sempre se confunde. E a gente vai numa de 3. Só que eu perdi. Eu soltei uma das portas que minha mãe sempre movia quando tinha que rastejar lá pra pegar o caixas. Ela só teve que fazer isso algumas vezes, já que o truque do abridor de lata geralmente funcionava. Mas quando ela tinha que fazer isso, ela odiava, especialmente daquela última vez. E enquanto eu olhava para a escuridão do porão, eu tive a maior compreensão do motivo. Antes da gente se mudar, ela disse que era melhor que Caixas corresse para lá, apesar de ser muito difícil de tirar ele de lá. Era menos perigoso do que ele pular a cerca e correr pelo bairro. Tudo isso era verdade, mas eu ainda estava com pavor de fazer isso. Peguei a lanterna e o rádio e comecei a rastejar. Um cheiro forte me atingiu. Era um cheiro de morte. Eu liguei o walkie-talkie. Josh, você tá aí? Shhh. Max Steel no rádio. Câmbio. Josh, para com isso. Tem uma coisa errada aqui embaixo. O que você quer dizer? Tá fedendo. Cheira algo que morreu. É o Caixas? Espero que não. Eu larguei o rádio e movi a lanterna enquanto rastejava para frente. Olhando pelo buraco de fora, você conseguia ver até o fundo com a iluminação certa, mas você tinha que estar dentro para ver ao redor dos blocos de sustentação que seguravam a casa. Eu diria que havia cerca de 40% da área que você não conseguia ver a menos que estivesse realmente no porão. Mas, mesmo lá de dentro, eu descobri que só conseguia ver diretamente para onde a lanterna estava apontando. Percebi que isso ia tornar a busca mais difícil. Enquanto eu estava avançando, aquele cheiro, ele piorou. O medo de ser o Caixas que tivesse ido para lá e tivesse acontecido alguma coisa estava crescendo. Eu apontei a lanterna ao redor, mas eu não conseguia ver muita coisa. Eu enrolei os dedos em um bloco de sustentação para me puxar para frente e quando eu fiz isso, eu senti alguma coisa na minha mão. Era pelo. O meu coração afundou e eu me preparei emocionalmente para o que eu estava prestes a ver. Eu rastejei lentamente para prolongar o que eu sabia que estava vindo, e eu mirei os meus olhos e a lanterna para além do bloco para ver o que estava do outro lado. Eu cambaleei para trás de horror. Cacete! Era uma criatura horrenda e retorcida, em decomposição avançada. A pele tinha apodrecido no rosto, então os dentes pareciam enormes e o cheiro era insuportável. Você tá bem? É o Caixas. Eu peguei o walkie-talkie. Não é o Caixas. Que diabos é então? Eu não sei. Eu apontei a luz para aquilo de novo e olhei com menos medo. É um guaxinim. Continue procurando. Eu vou entrar na casa para ver se ele pode ter entrado lá de alguma forma. O quê? Não. Josh, não entra lá. E se o Caixas estiver aqui embaixo e sair correndo? Ele não pode. Eu coloquei a porta de volta. Eu olhei e vi que ele estava falando a verdade. Por que você fez isso? Não se preocupa, cara. Você pode empurrar fácil. Faz mais sentido. Se o Caixa saísse correndo e eu perdesse ele sumiria. Se ele estiver aí, você agarra ele e eu venho mover a tábua. Mas se ele não estiver, você pode mover sozinho enquanto eu procuro na casa. Alguns apontamentos que ele estava fazendo eram realmente bons. E eu duvidei que ele fosse conseguir entrar na casa de qualquer maneira. Tá bom, mas... Cuidado, não toque em nada. Tem umas caixas com roupas minhas antigas ainda lá no meu quarto. Você pode procurar lá pra ver se ele engatinhou por dentro de uma. Lembra de levar o seu rádio, tá? Câmbio, meu chapa. Eu percebi que lá dentro estaria escuro como breu. A energia tinha sido cortada, já que ninguém estava pagando a conta, né? E com sorte ele ia conseguir ver a luz dos postes da rua, que projetava uma certa claridade lá dentro. Caso contrário, eu não tenho certeza do que ele ia fazer. Em pouco tempo, eu ouvi passos bem em cima da minha cabeça e eu senti a sujeira velha caindo em cima de mim. Josh, é você? Max Steel no rádio, câmbio. Josh, para com isso. Tem alguma coisa errada aqui embaixo. O que você quer dizer? Tá fedendo. Cheira alguma coisa que morreu.
Eu conseguia ouvir ele rindo e, sem o rádio, eu comecei a rir também. Ouvi os passos dele se afastarem um pouco. Ele estava a caminho do meu quarto. Cara, tá escuro aqui dentro. Tem certeza que tinha roupa empacotada aqui? Tem, deve ter umas 2 caixas na frente do armário. Não tem roupa nenhuma aqui. Deixa eu ver se você colocou elas no armário, Angie. Comecei a pensar que talvez minha mãe tivesse voltado e pegado as roupas e simplesmente as dado, porque eu tinha perdido muitas delas, mas eu lembrei de ter deixado as caixas lá. Eu nem tive tempo de fechar a última antes da gente ir. Enquanto eu estava esperando o Josh me dizer o que encontrou, eu chutei minha perna que ela estava começando a adormecer por causa da posição que eu estava. E ela atingiu uma coisa. Eu olhei para trás e vi uma coisa realmente estranha. Era um cobertor e ao redor dele tinha tigelas. Eu rastejei um pouco mais perto. O cobertor estava cheirando mofo e a maioria das tigelas estavam vazias, mas em uma ainda tinha uma coisa que eu reconheci. Tinha comida de gato. Era um tipo diferente do que a gente dava pro Caixas, mas a minha mãe tinha montado um lugarzinho pro Caixas para encorajar ele a ir para debaixo da casa do que correr pelo bairro. E isso fazia sentido, e parecia ainda mais provável que o Caixas tivesse voltado para esse lugar. Que legal, mãe, eu acabei pensando. Oh, eu achei as roupas. Onde estavam as caixas? Como eu falei, não estão empacotadas. As tuas roupas estão no armário. Elas estão penduradas. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Isso era impossível. Eu tinha empacotado todas as minhas roupas. Mesmo que não fôssemos nos mudar por mais 2 semanas quando saímos, eu lembro de ter empacotado e pensado que era estúpido ter que tirar as roupas da caixa e colocá-las de volta. Eu tinha empacotado, mas alguém tinha pendurado elas de volta. Por quê? Josh precisava sair de lá. Josh, isso não pode ser. Elas tinham que estar na caixa. Para de brincadeira. Vai pra fora. Sai daí. Eu não tô zoando, cara. Eu tô olhando pra elas. Talvez você só achou que tivesse empacotado. Uau, você gosta de se olhar, hein? Que você tá falando? Suas paredes, cara. Suas paredes estão cobertas de polaroids suas. Tem centenas delas. Você contratou alguém pra... Fez silêncio. Eu chequei meu rádio pra ver se tinha desligado sem querer, mas estava normal. Eu conseguia ouvir os passos, mas eu não conseguia dizer exatamente pra onde Josh estava indo. Eu esperei Josh terminar a frase pensando que o dedo dele tinha escorregado do botão, mas ele não continuou. Ele parecia estar batendo o pé pela casa agora. Eu estava prestes a chamar ele pro rádio quando ele voltou. Tem alguém na sua casa. A voz dele estava baixa e estava quebrada. Eu consegui perceber que ele estava quase chorando. Eu queria responder, mas eu não sabia que altura que estava o rádio dele. E se outra pessoa ouvisse? Eu não disse nada e eu só esperei e eu escutei. O que eu ouvi foram passos. Passos pesados e passos arrastados. Então, um baque alto. Ai, Deus, Josh! Ele tinha sido encontrado. Eu tinha certeza que ele tinha sido encontrado. Essa pessoa tinha achado ele e estava machucando ele. E eu comecei a chorar. Ele era meu único amigo, além do Caixas. E então eu percebi. E se Josh dissesse que eu estava aqui embaixo? O que eu ia fazer? Enquanto eu lutava para me recompor, felizmente eu ouvi a voz do Josh pelo rádio. Ele tem alguma coisa, cara. Ele tá carregando um saco. Ele acabou de jogar no chão. Deus, cara, saco. Eu acho que ele se mexeu. Eu queria correr pra casa, eu queria salvar Josh, eu queria ir pedir ajuda, eu queria tantas coisas, mas eu simplesmente fiquei ali deitado, eu tava congelado. Enquanto eu tava imóvel, os meus olhos se concentraram no canto da casa que ficava bem debaixo do meu quarto. Eu movi minha lanterna e minha respiração falhou com o que eu vi. Animais. Dezenas deles, todos mortos. Eles estavam em pilhas ao redor do perímetro do porão. Será que Caixas estava nesse emaranhado de cadáveres? Era para isso que a comida de gato servia? Ver isso quebrou meu choque, porque eu sabia que tinha que sair dali e eu me arrastei até a porta. Eu empurrei, mas ela não se mexeu. Eu não conseguia tirar ela de lá porque ela estava encaixada.
Eu não conseguia colocar os meus dedos em volta das bordas, já que elas estavam do lado de fora. Eu tava preso. Josh, porra! Eu sussurrei pra mim mesmo. Eu podia sentir os passos estrondosos acima de mim. A casa tava tremendo. Eu ouvi Josh gritar e foi acompanhado por outro grito que não era de medo. Enquanto eu continuava empurrando, eu sentia a tábua se mover, mas eu sabia que não era eu que estava movendo. Eu podia ouvir passos acima de mim e na minha frente, e gritos e berros preenchendo os breves silêncios entre os passos. Eu recuei e segurei o meu rádio pronto para tentar me defender, e a porta foi jogada para o lado e um braço disparou e me agarrou. Vamos, cara, agora! Era Josh. Graças a Deus era Josh. E eu me arrastei para fora da abertura segurando a lanterna e o walkie-talkie. Quando chegamos na cerca, nós dois pulamos, mas o walkie-talkie do Josh caiu. Ele tentou pegar, mas eu disse para ele esquecer. A gente tinha que correr. Atrás da gente eu podia ouvir os gritos, mesmo que não fossem palavras, apenas sons. E a gente... Talvez foi uma ideia meio boba, a gente correu pela mata para voltar para casa do Josh mais rápido e talvez ser um pouco mais difícil de seguir a gente. Durante todo o caminho pela mata, Josh continuava gritando. Ele tirou uma foto minha, ele tirou uma foto minha! Mas eu sabia que o homem já tinha a foto de Josh, de todos aqueles anos atrás lá no barranco. Eu supus que Josh ainda estava pensando que aqueles sons mecânicos eram robôs. A gente conseguiu voltar para casa de Josh e pro quarto dele antes que os pais dele acordassem. Perguntei para ele sobre aquele saco grande e se ele realmente tinha se movido. E ele disse que não tinha certeza. Ele ficava se desculpando por ter derrubado o walkie-talkie lá na casa, mas... Cara, era óbvio que isso não era grande coisa. A gente não foi dormir e a gente ficou olhando pela janela, esperando por ele. Eu fui para casa mais tarde naquele dia, já que eram umas 3 da madrugada. Eu contei o básico dessa história para minha mãe há alguns dias. Ela desabou e ficou furiosa com o perigo que eu tinha me colocado. Eu perguntei para ela por que ela inventou todas aquelas coisas sobre incomodar os novos donos para me impedir de ir lá. Por que ela achava que a casa era tão perigosa assim? Ela ficou irada e histérica, mas ela respondeu a minha pergunta. Ela agarrou minha mão e apertou mais forte do que eu pensei que ela fosse capaz de apertar e fixou os olhos nos meus, sussurrando como se estivesse com medo de ser ouvida. Porque eu nunca coloquei porra nenhuma de cobertor ou tigelas debaixo da casa. Você não foi o único que encontrou isso lá. Eu fiquei tonto. Eu entendi muita coisa agora. Eu entendi porque ela parecia tão perturbada depois que tirou caixas debaixo da casa no nosso último dia de lá. Ela encontrou mais do que aranhas e um ninho de ratos naquele dia. Eu entendi porque a gente foi embora quase 2 semanas antes. Eu entendi porque ela tentou me impedir de voltar lá. Ela sabia. Ela sabia que ele tinha feito a casa dele debaixo da nossa e escondeu isso de mim. Eu saí sem dizer mais nada e eu não terminei a história para ela, mas eu quero terminar aqui, para você. Eu cheguei na casa de Josh aquele dia. Eu joguei as minhas coisas no chão e elas se espalharam por toda parte. Eu nem liguei, sabe? Eu só queria dormir. Eu acordei por volta das 21 horas com o som do caixas miando. O meu coração disparou. Ele finalmente tinha voltado para casa. Eu fiquei um pouco enjoado com o fato de que se eu tivesse esperado apenas um dia, nenhum dos eventos da noite anterior teria acontecido e eu teria o caixas de qualquer maneira. Mas isso não importava. Ele estava lá de volta. Eu saí da minha cama e eu chamei por ele, olhando em volta para captar o brilho de luz dos olhos dele. O miado continuou e eu segui. Ele estava vindo debaixo da cama. Eu ri um pouco pensando que tinha acabado de rastejar debaixo de uma casa procurando por ele. E como rastejar debaixo da cama era muito melhor. Os miados estavam abafados por umas camisetas. Então eu joguei para um lado, joguei para o outro e eu sorri, gritando: "Bem-vindo ao lar, caixas!" Mas os miados estavam vindo do meu walkie-talkie.
o Caixas, ele nunca voltou pra casa. Tô até arrepiado. Eu tô até arrepiado. Pessoal, essa foi a parte 1 de Pen Pal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não vou fazer comentário nenhum. Eu vou só deixar vocês aqui com o gostinho de quero a parte 2 logo. E comenta aí no Spotify qual das 3 histórias de Pen Pal foi a sua favorita. Eu vou dizer aqui que até agora a minha favorita foi Caixas. É de longe a melhor das 3 primeiras. É muito boa. É muito boa. Mas comenta aí, qual das 3 primeiras foi a sua favorita? Dito isso, é aqui que eu me despeço de vocês e até o próximo episódio. Cuidado nas esquinas. Tchau!